Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado na 7ª carta à igreja de Laodiceia, que se encontra no capítulo 3, versículo 14, e diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós nos encontramos aqui no 7º distrito postal. E segundo a história diz que a cidade de Laodiceia era a mais rica da Frígia, da região da Frígia, e era muito famosa pelo seu centro bancário, pelos bancos que possuía na cidade. A cidade possuía uma escola de medicina e uma indústria têxtil. Então se vendia roupa desde Laodiceia para todas as cidades conhecidas. Era conhecida pela sua criação também de ovelhas. Diz que se criava uma ovelha com uma lã escura que dava como um violeta e que era muito apreciada. Era uma cidade rica, era uma cidade de ostentação, uma cidade próspera. Contam a história que teve, por uma situação de, se não me falha a memória, por terremoto, que parte da cidade caiu, metade da cidade ela teria que ser reconstruída. E Roma ofereceu ajuda financeira para que a cidade fosse reconstruída, e os moradores e a cidade e os seus moradores recusaram porque eles tinham condição. Então eles puderam ostentar uma recusa à ajuda romana pela capacidade que a cidade tinha financeira. Então havia um centro bancário e que havia ouro estocado, havia uma indústria de roupas têxtil famosa que vendia, havia uma escola de medicina próspera, e o problema da cidade era o seu abastecimento de água. A água que se usava em Laodiceia vinha de Hierápolis, uma cidade próxima, através de aquedutos. E esse era o seu maior problema, mas em si era uma cidade de ostentação, uma cidade badalada, uma cidade de festa, uma cidade próspera, bastante próspera, que viviam para a riqueza, viviam para a ostentação, viviam do luxo, viviam do fascínio que a riqueza pode trazer
ao ser humano. E como nós vamos observar no versículo 14, a mensagem e a carta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é transmitida ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, para que ele tome conhecimento daquilo que o nosso Senhor tem anunciado e o que o Senhor tem de palavra para essa igreja. E aí inicia o Senhor se apresentando, como sempre ele se apresenta no início da carta, e ele diz, isso diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Então o Amém é o assim seja, é o verdadeiro, é a verdade. A tradução desse Amém é aquilo que é fiel, que é verdadeiro, que é correto, que é certo. Então esse é o Amém, esse é o assim seja a verdade. E ele é a testemunha fiel, como ele já se apresenta. Isso se apresenta no capítulo 1 do livro de Apocalipse. A testemunha fiel e verdadeira, aquela que não mente, que não se desemboca em mentira. Então ele não vai querer agradar a ninguém. Ele não está aqui para mudar a história, para agradar A ou B. Ele está simplesmente para falar o que é real e o que é verdadeiro. Então não existe aqui o agradar o fulano, ou será que essa palavra vai desagradar? Será que eles vão ficar tristes comigo? Será que vão me virar a cara? Muitas vezes a gente passa por essa situação, nós como seres humanos, a gente tem que ter muito melindre para falar com as pessoas. E mesmo com melindre, muitas vezes as pessoas se ferem. E tem vezes que nós não temos melindre nenhum, nós falamos de maneira equivocada, falamos de maneira errada e magoamos e ferimos as pessoas, porque nós não temos sabedoria para falar. Então nós precisamos ter graça, precisamos ter sabedoria, precisamos ter unção, precisamos ter direção de Deus, mas nós não podemos deixar de declarar a verdade. E a testemunha fiel e verdadeira, ela não se desboca em mentira. Ela sempre vai apresentar o que é fiel e que é verdadeiro. Então não vai haver em nenhum momento uma situação de apresentar algo que não seja a verdade. A verdade sempre vai aparecer. Diz também aqui, nesse versículo, que ele é o princípio da criação de Deus. A gente analisando aqui, nós podemos achar que como ele é o princípio, que Jesus Cristo é um ser que foi criado. Que Jesus foi criado, mas a palavra aqui do grego que vem é que ele é o autor, ele que principiou, é que por ele vem, através de Jesus Cristo vem toda a criação que existe. Então não é que Jesus é o princípio no sentido que ele é o primeiro ser criado, não. É que é através dele e que ele inicia toda a criação, é através dele e por ele que tudo foi feito. Nós vamos ver Colossenses 1,16 diz assim. Vamos pegar o 15 primeiro. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aqui o primogênito é aquele que tem a primazia, que tem o poder sobre toda a criação, não é o primeiro a ser criado. E aí diz, porque nele foram criadas todas as coisas, em Cristo. Então, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades.
tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre Jesus. E tudo que Ele criou, Ele foi que criou tudo. Por Ele tudo existe, por Ele tudo foi criado. Então, nessa palavra aqui, princípio, é que por Ele tudo existe. Ele é a base de toda a criação. Não é que Ele é um ser criado. Jesus Cristo é eterno. Ele é eterno. Nós não somos eternos. Nós temos um princípio. Nós começamos, o Jesus não tem princípio nem fim. Ele é o próprio princípio de tudo. E Ele é o fim de todas as coisas, como Ele se apresenta no capítulo 1. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então nós temos um princípio, nós não somos eternos. Nós não existíamos antes. Muitas vezes a gente vê que as pessoas usam o termo encarnou. Encarnou, quando a gente usa, é porque já existia. Então Jesus é o único que é o verbo se fez carne. O verbo encarnou, se fez carne. Mas nós não encarnamos. Nós simplesmente somos criados por Deus e viemos a existir. Então nós somos, embora que nós temos agora uma existência para sempre, nós não vivemos desde a eternidade, nós não somos eternos. Agora Jesus Cristo, Ele é o Pai da eternidade, Ele vive para sempre. Vamos pegar em Isaías 9, só para nós matar essa passagem. Isaías 9 é bastante interessante, quando fala sobre o menino que vai nascer. E aí nós vamos ver aqui, fala sobre Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, Ele é Pai da eternidade, Ele vive para sempre. Então, quando está falando aqui, tu vai entender, Ele é o princípio, alguns não, Ele é um ser criado, não. Ele é o princípio aqui do grego, é que Ele, é por meio dEle que tudo existe. Ele é o que dá início a toda a criação. A criação começa em Cristo Jesus. Não sei se tu compreende o que eu estou querendo dizer. A criação toda vai existir e vai iniciar e vai se completar através de Cristo. E aí Jesus disse: conheça as tuas obras. Nós temos essa palavra 7 igrejas e essa palavra é para nós. Nós temos que ter ouvidos. Eu conheço as tuas obras. Jesus está falando para mim, para ti. Eu conheço as tuas obras. Todas as igrejas. E Ele conhece as nossas obras. Muitas vezes a gente está enrolando, como muitas vezes a gente faz no trabalho, enrolando só para o tempo passar, para ver o final do expediente, para poder ir embora. E Ele diz: eu conheço as tuas obras. Muitas vezes o nosso superior, aquele que nos contratou, ele não sabe o que nós fazemos. Mas nós temos um Deus que vê em secreto. Ele vê tudo. Então, nesse momento, tu vai escutar, já escutou 7 vezes: eu conheço as tuas obras. Ele conhece as minhas obras e conhece as tuas obras. Nós podemos enganar os outros, mas Ele vê a intenção do nosso coração. E isso é interessante que nós possamos compreender e aprender. E aqui diz que não és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. E aqui nós vamos fazer uma alusão às águas que vinham de Hierápolis. Diz que Hierápolis tinha águas termais, fontes termais, águas quentes. E essa água muitas vezes ela saía quentinha, mas ela chegava morna. Então a água morna. Então uma água quente, quando está frio para a gente fazer, para tomar um banho, é uma água maravilhosa, água quentinha, uma água quente para nós utilizar. E essas águas eram, segundo a história, possivelmente fossem águas medicinais, mas a água chegava morna, e aí já não tinha tanto proveito, já não se podia obter todo o favor.
E diz que de outra região, eu escutei, mas agora me falha a memória, a cidade, vinham águas que vinham águas geladas, mas também essa água, quando chegava pelos aquedutos, ela chegava, já não era mais uma água fria, era uma água que perdia a sua qualidade e também se tornava morna. Então, muitas vezes, num ambiente de calor, num ambiente que a gente precisa se refrescar, uma água fria, uma água gelada nos ajuda. Agora, uma água morna, muitas vezes não nos sacia. E aqui o Senhor disse, tu não é frio nem quente. E aí o Senhor disse, quem dera tu fosse frio ou quente. Então, existe um problema de ser morno. Ele disse, tu é morno, não é frio nem quente. E aí eu vou ter vomitado da minha boca. E aqui nós temos um problema grave. Por quê? Porque a gente não é uma coisa nem outra. A gente é como se estivesse assim, tá num pé para cada lado. E isso é perigoso. Muitas vezes é 1000 vezes a gente tomar uma posição e não aceitar. E tomar uma posição firme, porque aí Deus pode nos alcançar. Ou tomar um pé de realmente fazer o que é correto diante de Deus e aceitar e ser quente. Não, eu vou servir o Senhor com fervor ou não vou servir. Ou eu vou fazer as coisas de uma maneira fervorosa, com toda a minha força, ou eu não faço. Agora, fazer as coisas as meadas, fazer de má vontade, fazer de qualquer jeito, porque tem que fazer, mas não se faz da maneira correta e nem se deixa de fazer. Então é complicado, é uma água morna, não se vê fervor, não se vê nada e não se abandona a posição. Segue ali naquela mesma, cozinhando, como você diz, cozinhando no bafo, sem tomar posição nenhuma. Não se toma posição, você fica sempre no meio. E isso é muito perigoso. Algumas vezes nós estamos só ocupando uma posição, tirando o lugar de outros, mas não fizemos nada. E aquele, como Jesus falava aos fariseus, vocês não entram, nem deixam os outros entrar. Então até mesmo nós não estamos entrando. E aí mesmo, talvez até pelo nosso testemunho, pelo nosso procedimento, nós estamos evitando que outros venham se chegar, porque vem na nossa vida e não vem diferença nenhuma, nós somos igual. Então, pessoas dizem, por que eu vou querer estar nesse lugar, servindo ao Senhor, se vendo que os outros são pior? Então nós estamos numa situação, nós não entramos nem deixamos os outros entrar. Então essa é situação perigosa. E Deus diz assim, eu vou ter vomitado da minha boca, porque tu não toma posição nenhuma. E aí ser jogado para fora. É algo, quando o vômito é algo que dá uma arcada, é uma sensação ruim que tem que colocar aquilo para fora. Aquilo está fazendo mal. Geralmente quando alguém vomita é porque algo lhe faz mal, algo não lhe senta bem. Então o ser morno, nós vamos ter que entender que não faz bem ao Senhor, não senta bem com Deus. O ser morninho, ser meia boca, não agrada ao Senhor nosso Deus. E aí tem uma repreensão, tem uma determinação que nós vamos ser vomitados da boca de Deus. E aí o Senhor diz, como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então aqui nós vamos ver uma igreja sem visão, não tem visão de Deus. Ela não tem visão, essa igreja não tem visão nenhuma, o problema dela é visão, não existe visão. Ela tem um problema claro, por quê? Porque, como eu falei outra vez, tem uns que se dizem judeus, não são. Tem uns que se dizem, tem uma mulher que se diz profetiza, também não é. Tem outros que se dizem apóstolos, também não são. E aqui nós temos uma igreja que se diz, sou rica. Eu sou rica, sou rico. Tenho enriquecido e não tenho falta de nada. Uma igreja que acha que está plena, que não tem necessidade de nada. Então, qual é o problema? É visão.
eu vejo de uma forma que eu acho que eu estou bem, que tá tudo legal, que Deus está agradado. Eu estou vendo, não, eu estou bem, não preciso. Muitas vezes chegam as pessoas vendo, a gente olha, vê a miséria, vê a situação, mas chega, não, a pessoa está sempre cheia de si. Eu não, eu estou bem, eu estou muito bem com Deus, minha vida vai bem, eu estou muito tranquilo. E aí existe uma arrogância e um orgulho terrível. E aqui é uma igreja de soberba, uma igreja que não tem, ela se vê rica. Estou enriquecido, não tenho falta de nada. E aí o Senhor diz o quê? Tu é um desgraçado. Não tem graça de Deus. É sem graça de Deus. E ainda tu não é rico, tu é um miserável. E além de miserável, tu é pobre. E além de pobre, tu é cego. Porque tu não consegue ver a tua situação. E tu anda nu, porque a tua vergonha está aparecendo. A tua vergonha está aparecendo. Então, aqui nós vemos duas situações. Primeiro, como a igreja se vê. A igreja se vê rica, enriquecida. E a igreja se vê sem falta de nada. E aí o Senhor vê ela como... Aí Jesus disse assim, tu está dizendo assim, tu está te vendo desse jeito. Agora deixa eu te dizer como eu te vejo. Nós vamos ver a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era pobre. E aí o Senhor disse, vocês estão se vendo pobres, mas eu estou vendo vocês e estou vendo vocês ricos. Nós temos hoje um problemão grande na igreja, que é a doutrina da prosperidade. Nós vemos as coisas que as pessoas, eu ensino, ao meu ver, na minha particularidade, perigoso, porque se busca muito as coisas desse mundo. E eu não estou dizendo, eu não sou contra nós prosperar, poxa, eu quero prosperar, quero crescer, mas isso não é o principal. Mas muitas vezes se torna o alvo da nossa vida. Então, tu tem que prosperar, é claro. Eu creio que tu tem que ter uma casa boa, que tu tem que poder ter um carro bom, tu tem um carro bom. Se tu tiver ter condição, ter dinheiro no banco, tu tenha. Mas isso não é o principal da tua vida, porque se for o principal, a Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. E se esse é o teu tesouro, se esse é o principal da tua vida, o teu coração vai estar nesse mundo. E o apóstolo Paulo diz que nós temos que buscar as coisas do alto. Então, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos que viver, temos que trabalhar, se puder fazer um curso, melhorar, a gente vai... Mas isso não é o principal. O principal é ser rico para com Deus. Esse é o princípio da nossa vida. Esse é o nosso alvo. Eu vou pegar aqui para nós meditarmos uma passagem que se encontra no livro de Lucas, e eu vou tentar achar rapidamente aqui. Jesus diz assim em Lucas, no capítulo 12, no versículo 33, vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então o que o Senhor Jesus está dizendo? Façam bolsas que não se envelheçam e tesouro no céu que nunca se acaba. Então, e aonde tiver o nosso tesouro está no céu, o nosso coração vai estar no céu. Agora que nós temos uma igreja aqui, o seu coração está na terra. Então o que eu digo, o que eu particularmente penso, é problemática muitas vezes a maneira como nós vemos essa teoria da prosperidade. Porque eu creio que Deus nos prospera, creio, e nós devemos crescer em tudo que nós fizemos, abençoar e ser abençoar tudo que nós colocamos na nossa mão, mas isso não é o objetivo da nossa vida. Não é ter carro, ter dinheiro, é bom ter, que é bom que a gente tenha condição até de compartilhar com nós, mas é a visão que nós temos que ter de usar isso para a glória de Deus e não para a nossa glória, para a nossa exaltação, não para a nossa ostentação, mas ter as coisas para que sejam usadas por Deus. Quando nós vemos o rei Davi, ele dedica
muita riqueza que Deus tinha dado para ele, ele dedica na construção do templo e ele disse, Senhor, tudo isso aqui veio de ti. E nós estamos te entregando de novo. Então é saber que é de Deus que vem as coisas e que as coisas são de Deus, vêm de Deus e nós temos que entregar para Deus. Então quando nós temos isso rendido no altar, que todas as coisas são de Deus e usamos para a glória de Deus, nós vamos saber. O nosso coração está no Senhor, está no reino do céu. E aí quando Deus diz que ele é um desgraçado, Deus começa a trazer um conselho para essa igreja. E aí o Senhor diz, compre de mim ouro provado no fogo para que te enriqueça. Então o Senhor está dizendo, tem que comprar de mim. Então aí nós vamos ver essa alusão que Deus usa, o Senhor Jesus usa aquilo que existe na cidade, que é os centros bancários com ouro. E aí o Senhor diz, tu tem que buscar ouro, não o ouro esse que perece, mas o ouro que vem de mim, que é ouro provado pelo fogo. E aí diz também, para que tu possa enriquecer, e roupas brancas para que se vista. Então, ele era famoso, né? Famoso pelas suas roupas que vendia para todo mundo. E aí o Senhor disse, não, tu tem que comprar uma roupa branca de mim, para que não apareça a tua vergonha. Em Apocalipse 19 diz assim, e foi-lhe dado, versículo 8, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E aí também tu vai ver que aqueles que seguiam a Jesus, no capítulo 19, versículo 14, eles vinham vestidos de linho fino, branco e puro. Então é a pureza e a santidade que tem que haver. E o Senhor diz, olha, vocês vendem, agora vocês têm que, além de comprar de Deus, vir no banco de Deus e buscar comprar de Deus ouro e comprar também vestuário de Deus com roupas brancas, para que te vista e não apareça a tua vergonha da tua nudez. Muitas vezes nós nos tornamos sem vergonhas, não se tem vergonha mais de nada, se faz qualquer tipo de coisa, qualquer barbárie, e não se tem vergonha, e não se tem escrúpulo nenhum do que se faz. Às vezes nós vemos algumas coisas acontecendo na igreja que eram para as pessoas que estão fazendo ter vergonha. Nós vemos uma apelação e um uso da fé para negócio e para dinheiro, que as pessoas não têm vergonha. As pessoas perderam totalmente a vergonha e assaltam, parece que estão com uma arma, assaltam assim a mão armada, sem ter vergonha nenhuma, usando o evangelho para prosperar, para se prosperar a si mesmo, para adquirir a sua riqueza e montar o seu reino, sem ter vergonha nenhuma. Não, se tu não pode, para aí, tu não tá oferta, não tem dinheiro, faz um Pix aqui rapidinho, não tem problema. Ah, não tem Pix, para aí, tu tem cartão de crédito? Para aí, nós estamos recebendo no cartão e nós estamos fazendo aqui, ou se não dá alguma coisa, mas não tem vergonha nenhuma de colocar a faca no pescoço das pessoas para tirar. E aqui diz assim, tu tem que ter uma roupinha para tapar essa tua vergonha, para te ter um pouquinho de vergonha na cara. Tu já te despiu e tu anda apresentando a tua vergonha sem vergonha nenhuma, e era para te ter vergonha. No Velho Testamento tem hora que o Senhor diz assim, olha, eles cometem pecado e não se envergonham, e aí o Senhor diz assim, e eles nem sabem o que é ter vergonha. Olha, tem coisas que era para as pessoas ter vergonha de fazer na igreja, e a gente vê que eles não têm vergonha nenhuma, são uns caras de pau, tinha que passar um verniz no rosto, de repente passar um óleo de linhaça, porque não tem vergonha. Não tem, fazem umas coisas sem ter vergonha nenhuma, e é complicado. E aí o Senhor diz assim, olha, vocês estão aparecendo a vergonha de vocês, e vocês estão tranquilos, a nudez de vocês está aparecendo, vocês têm que comprar de mim uma roupa branca, para que não venha aparecer, e venha te ungir os teus olhos com colírio, para que veja. E aqui nós vamos entrar numa parte da cidade. A cidade tinha escola de medicina, e era famosa
um unguento que se vendia em Laodiceia, que era bom para o ouvido, mas ele era mais famoso por um pó que ele vendia para todo mundo, que reza a lenda, que era muito bom para os olhos. E aí o Senhor diz assim: pô, vocês têm colírio aí, mas não está ajudando esse de vocês. Vocês têm que cumprir, vocês vão ter que se ungir os olhos com colírio para que vocês vejam. Então é comprar ouro provado pelo fogo, comprar roupa branca para não aparecer nudez, e se ungir os olhos com colírio para que vejam, porque a igreja não está, a igreja perdeu a visão. E aí o Senhor diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, tenha zelo. E o que o Senhor chama? Arrepende-te. O Senhor está chamando essa igreja ao arrependimento. Aí depois entra: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei, ele comigo. Então, Filadélfia, nós vimos que é a igreja da porta aberta. O Senhor diz: coloquei uma porta aberta. Agora aqui nós temos uma igreja da porta fechada. Por que eu estou dizendo que a igreja da porta fechada? Porque Jesus: estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Então nós temos uma igreja que está com a porta fechada. Mas e porta fechada para quem? Para o nosso Senhor. Então entrou o dinheiro, entrou a riqueza, e o Senhor ficou de fora. E eu tenho particularmente um pensamento sobre essa situação. Já escuto às vezes as pessoas dizendo: não, Deus não é mal educado, Deus não entra sem ser convidado. Eu acredito nisso. Creio também que está certo esse pensamento. Mas quando a igreja e a casa é dele, ele não precisa ser convidado para entrar. Então eu penso, eu sei que Deus não é, tanto que aqui ele diz: olha, eu estou à porta e bato, se ouvir abrirem a porta, eu vou entrar. Agora aqui uma situação que Jesus está de fora. Ele está de fora, a riqueza tomou conta, o dinheiro tomou conta, a ostentação tomou conta. Então ele está de fora, Jesus não está dentro. Ele está dizendo que eu estou à porta e bato. Então o que eu quero que tu entenda, muitas vezes a gente acha: não, Jesus, ele não vai entrar sem ser convidado. Está certo. Agora, quando ele entra e ele se torna o dono da casa, ele não precisa pedir nada a ninguém. É a mesma coisa, tu está na tua casa. Tu pede para mexer na geladeira? Tu pede para mexer no fogão, tu pede para mexer nas coisas? Não, tu tá na tua casa, tu abre a geladeira a hora que tu quiser, tu mexe nas roupas a hora que tu quiser, tu mexe na máquina de lavar roupa. Agora, quando tu não é o dono da casa, tu tá na casa dos outros, tu mexe? Não, tu já espera, porque tu não é mal educado. Agora, se a casa é tua, tu não tem que pedir: ah, tu tá na tua casa, na tua geladeira, posso abrir a minha geladeira? Posso usar o meu banheiro? Então alguma coisa está errada. Posso usar minha máquina de lavar? Posso? Será que vão me permitir, por amor, por compaixão, de eu usar o fogão? Não é teu, tu usa a hora que tu quiser. Então quando Jesus é o dono, eu acredito que ele não precisa pedir e nem ser mal educado, porque ele mexeu nas coisas e mudou de lugar as coisas, ou tirou as coisas para fora e botou outras coisas para dentro. Ele é o dono. Então é diferente aqui. Jesus não está, Jesus está dizendo assim: eu estou na porta. E aqui é interessante que o costume judeu diz, quando diz assim, ó, convidar alguém para cear com ele e ele comigo, é para o judeu um sinal de amizade, de companheirismo. Quer dizer, eu vou cear com ele, ele comigo, eu estou dizendo: eu quero ser teu amigo e tu é meu amigo. Aí o Senhor diz: ao que vencer, conceder que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus, ele foi vencedor, ele venceu a morte. Lembra? Eu tenho a chave da morte e do inferno. E ele sobe ao céu como vencedor. E aí, como vencedor, ele senta no trono. O Pai ele coloca no trono, está sentado à direita de Deus Pai. E ele diz: olha, se vocês vencerem, não é fácil, tem que vencer. Agora, ao que vencer vai se sentar junto, vai reinar comigo. Agora tem que vencer. Agora, é fácil vencer esse mundo? É fácil vencer o amor ao dinheiro? É fácil vencer o apego às riquezas, às coisas desse mundo? Nós agora tem que vencer. E ele nos ajuda a vencer. Agora muitas vezes nós somos vencidos, nós somos tomados pela riqueza. A igreja, quando ela está
É mais problemático quando a igreja está prosperando financeiramente do que quando a igreja está na miudinha. Porque na miudinha você ora, você clama, você pede misericórdia e Senhor, olha, estamos precisando. Agora quando você tem, não você ora, mas não, pega aí, vamos fazer e você faz conforme você queira. Eu escutei, vou falar rapidamente porque o áudio já está extenso, eu escutei há muitos anos atrás de uma igreja nos Estados Unidos, começou, e aí a dificuldade muitas vezes de iniciar a igreja, e tinha que se construir, fazer muita obra. Eles começaram na ideia, vamos fazer aqui usar uma partezinha da igreja para fazer comida, e aí a gente vende, faz tipo um restaurante ali, as pessoas comem, e aí com o dinheiro do restaurante a gente vai construindo e levantando a igreja, e aí deu certo. E eles começaram a arrecadar, deu tão certo que eles fecharam a igreja e seguiram mandando ver com o restaurante. E essa história, não sei se é, mas eu escutei essa história que o restaurante deu certo, e aí fecharam a igreja e seguiram com o restaurante. E aí nós vemos o 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí nós temos que ouvir. Será que essa não é a nossa condição? Será que eu não me enquadro nessa situação? Será que meu coração não está no que eu tenho no banco? Meu coração não está no que o meu carro, não está na minha casa? Será que eu não estou idolatrando as coisas que eu tenho? Todas as coisas que Deus nos colocou na nossa mão são para ser usadas para a sua glória. Meu coração não pode estar nessas coisas. Eu sei, e é importante que tu cresça, que tu tenha um excelente salário, que tu tenha uma excelente renda, mas isso é para ti ser bênção, não é para ti se engrandecer, não é para ti ser o melhor, mas é para ti poder ajudar, poder servir melhor, poder abençoar os outros e administrar com sabedoria. Mas o teu coração não pode estar nessas coisas, o teu coração tem que estar no céu, e é assim que nós temos que estar diante do Senhor. Pai, nós te damos graça pela palavra, que nós vemos essa igreja, que é a segunda igreja que não tem nenhum ponto positivo, mas uma igreja que está apegada à riqueza, ao ouro, à fartura, à prosperidade, mas infelizmente uma igreja que o Senhor não está dentro. Senhor, muitas vezes a nossa vida é desse jeito, nós temos um nome, cristãos, servimos, estamos numa igreja, mas Senhor, tu não é convidado para nada. Nós te deixamos de fora porque nós é que comandamos, é do nosso jeito, é da nossa forma, e tu tem que te adequar. Se tu não gostar, o problema é teu. Muitas vezes nós estamos vivendo desse jeito e peço, perdoa-nos. Tu é o Senhor da igreja, tu é o Senhor da nossa vida, e tu tem todo jeito de fazer o que tu quiser. Nós não queremos que o Senhor esteja à porta, nós queremos que tu esteja no centro, reinando dentro do nosso coração, que nós possamos ter, Senhor, a tua presença em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.